Que bom estarmos aqui nessa manhã fria do clima, mais quente na presença do Senhor, né? É tão bom estar aqui, tão bom recebermos amigos, meu irmão, minha cunhada que vieram lá de Paranaguá para comer a feijoada da ilha. Vocês acreditam nisso? Não, para ver a gente também. Eu sei que não é, eu sei. Mas muito feliz de tê-los aqui. Feliz pela vida da Fernanda, do esposo. A Fernanda esteve conosco quinta-feira, nosso TPM, Tempo para Mulheres. Muito obrigada por voltar. Nós tivemos um tempo maravilhoso na quinta-feira. E eu convido você, quando tiver, venha participar conosco. Quando tiver para homens, se envolva, é tão bom. Às vezes é complicado sairmos, mas quando a gente chega nesse ambiente, a gente olha e diz, valeu a pena. Então, eu fico feliz de você estar aqui, de você ter, como diz o Aquiles, vencido o cobertor, a cama que ela abraça a gente nesse friozinho, mas que seu coração, que a sua vida seja aquecida nessa manhã com a presença do Senhor. A gente tem falado esse mês sobre sal e luz. E tem sido um tempo tão especial, palavras tão maravilhosas. O Aquiles no domingo retrasado, o Marco Teles domingo passado. E na quinta a gente compartilhou um pouquinho, mas nessa manhã eu queria trazer uma palavra que o Senhor, eu já tinha ministrado sobre ela, mas enquanto o Aquiles falava domingo retrasado, eu já estava com essa palavra na minha mente, e ele falou sobre esta menina, sobre esse texto, e eu queria que a gente se detivesse esses minutos na palavra do Senhor. E que você fizesse essa oração dizendo, Senhor, o que eu quero ouvir é tão pouco. Fala o que eu preciso ouvir nessa manhã. Que você ore para o Senhor e diga, Senhor, tira-me do conforto da mesmice. E me leva, Senhor, para o confronto das mudanças. De tudo que nós temos recebido da Tua palavra. Que isso gere uma mudança. Algo prático, atitude. Que você abra o seu coração nessa manhã dessa forma. Senhor, o que eu quero ouvir é pouco. Mas o que o Senhor tem para minha vida, para minha casa, para minha família, isso sim eu quero receber. Queria que você fosse comigo para o texto de 2 Reis, o capítulo 5. A partir do verso 1. Vamos ler? Vou ler só 4 versos. No texto, talvez na sua Bíblia, está o título A Cura de Naamã, ou Naamã é curado da lepra. Mas eu não vou nem para o lado só da cura de Naamã, eu vou parar na menina. E eu queria que você se atentasse para essa menina. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra. Mas olha essa palavra. Porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O texto, como eu acabei de falar, diz sobre a cura de Naamã. Mas nessa manhã eu queria que a gente pensasse, uma menina agente de bênção em tempos difíceis. Olhe para essa menina como sal e luz.
Quando você lê esses pequenos, né, esses 4 versos, você vê o relato, e Naamã aparentava ser um homem vitorioso, comandante do exército do rei da Síria. Provavelmente ele tinha muitas posses, provavelmente tinha uma linda esposa, bem-sucedido profissionalmente, fazia parte do exército mais poderoso da época. Entenda isso. Porém, diz no final do verso 1, ele era leproso. E a morte, porque naquele tempo, a lepra, uma doença degenerativa, era morte. Então, ele lidava com esse sentimento que a morte estava rodeando. Ele não era um homem completo, feliz. Ele tinha uma doença que ele olhava para ela, que lembrava ele sempre dessa enfermidade. Naamã ganhava de muitos exércitos, mas não conseguia vencer essa doença. Ele, em uma das suas batalhas, de suas guerras, Naamã leva como escravo uma garotinha israelense. E essa garotinha vinha da linhagem do povo de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ela foi ensinada pelos seus pais sobre as coisas de Deus. Quando você olha para esse texto, ela sabia quem ela era. E aí eu volto para a ministração do Aquiles no domingo retrasado. Saber quem somos. E quando eu olho para essa garotinha, eu trago para nós como pais. Precisamos olhar para isso com responsabilidade. Essa menina foi muito bem discipulada pelos pais. Ela tinha convicção do Deus poderoso de Israel. O que ela recebeu de ensino e de vivência não foi tirado dela, mesmo ela longe da sua terra, da sua cultura, dos seus pais, de ir no templo. Não foi tirado. Então, pais, mães, mesmo os nossos filhos longe, se a gente tem discipulado eles, isso não vai ser roubado deles. Eles vão ser sal e luz, mas cabe a nós discipulá-los. Porque nós não sabemos o futuro, mas Deus já está lá. Ela não mudou a vida dela por estar em outro ambiente. Ela vivia, como Aquiles mencionou, radicalmente diferente. Ela foi para uma cultura que não era dela. Para o judeu, o leproso tinha que estar longe. Era imundo, impuro. E onde ela estava? Convivendo com o leproso. Saiba quem você é. Entenda isso. Esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente acentuasse. Saiba quem você é. Manter nossa identidade, conservando a nossa essência. Lembra disso? Quando sabemos quem somos, nós não nos deixamos influenciar pelo momento. Quando a gente não sabe quem a gente é levado por toda e qualquer circunstância. A gente é levado pelo julgamento das pessoas, pelos questionamentos. Por isso a importância de sabermos quem somos. Eu fico lembrando da passagem da mulher de Jó. Ela não sabia quem ela era na íntegra. E ela achava que Jó também não sabia, porque quando ela viu toda aquela tribulação, aquelas lutas que vieram sobre a vida de Jó, ela disse, sabe o que você faz? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó sabia quem ele era. E ele declara no texto, eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará.
Então, amados, diante do que nós temos recebido e ouvido nesses dias sobre ser sal e luz, você é sal e luz? Você sabe quem você é? Eu olho para o texto, a gente vai passar por alguns textos aqui. Salmo 42, verso 3, o salmista está lá. E ele começa a declarar no momento de adversidade: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite. Enquanto me dizem, pessoas ao nosso redor, assim como foi a mulher de Jó: e o teu Deus, aonde está? Por que está acontecendo isso na tua vida? As pessoas vão falar. Se você não tiver isso claro, se você não souber quem você é em Deus, as pessoas, as circunstâncias vão te deixar vulnerável. A tua identidade vai fraquejar. Mas saiba quem você é. Eu falei quinta-feira com as mulheres, muitas vezes eu falo para mim mesma, eu falo em alto bom som: Marta, a palavra de Deus diz isso, se acalme. E eu lembrei elas, usa o filtro paulino. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é reto, se há alguma virtude nisso, pensai. Então não permita que os pensamentos, que as pessoas ditem quem você é. Saiba quem você é, que você não vai ser vulnerável. Claro que a gente chora. O salmista está aqui, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Mas continuando, o Salmo 42, que não para só ali, no verso 5, ele começa a falar, e eu aprendi com a palavra de Deus. Ele começa a falar com ele mesmo. Olha para ele e diz: por que está batida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele sabia quem era o Deus dele, e ele declara: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Essa menina, ela conhecia o Deus de Eliseu. Naquele tempo, os profetas representavam a própria figura de Deus na terra. Então, ela reconhecia em Eliseu. Ela, com certeza, viu alguns milagres que Deus operou através de Eliseu. Quem sabe ela foi alcançada, a família dela, a casa dela, pelos milagres que Deus realizou através de Eliseu. Ela era uma menina firme no Senhor, apesar de ser jovenzinha. Ela tinha a verdade sobre ela e quem era o Deus dela impregnado. E ela estava vivendo algo muito difícil. Você imagina? Consegue imaginar uma menina talvez de 10, 12, 15, a Bíblia não relata a idade dela, mas diz menina, em outras versões de jovenzinha. Então, a gente entende que era de tenridade, era novinha. Arrancada, porque diante da batalha com os assírios, o comandante pega essa menina, eu acho que ele achou assim: nossa, ela tem algo diferente, mas mais do que ele achar, era propósito de Deus levar essa menina para a casa de Naamã. E ela é tirada, sem perguntar se ela queria, arrancada dos pais, do convívio, da cultura, da comida, que para alguns isso é bem relevante. Tirada, arrancada, colocada na casa de um leproso, onde ela aprendeu a vida inteira que o leproso era imundo. E Deus colocou ela. Mas essa menina não deixou que toda essa tragédia amargurasse ela, enfraquecesse a fé dela. Ela tinha essa convicção firmada: eu sou sal, e onde eu estiver eu vou salgar. Eu sou luz, e onde eu estiver eu vou iluminar. No verso 3 ela diz, falando para a esposa de Naamã, que ela estava mais em contato, ela: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Apesar de ele ter tirado ela,
levado como escrava, ela não desejou mal para Naamã. Ela não ficou dizendo, tomara que a lepra te mate. Olha o que você fez com o meu povo, comigo, me arrancou da minha família. Olha o coração dessa menina. Tomara que o meu Senhor tivesse um encontro com o homem de Deus, com Eliseu. E olha o que ela diz, ele seria curado. Ela servia na casa de Naamã, mas ela não estava alheia aos acontecimentos, alienada no mundo dela. Eu acredito, não está relatado, mas eu acredito que quando ela chegou naquele lugar, ela tenha dito, Deus, que eu faça a diferença. Que o propósito do Senhor que me trouxe até aqui, cumpra-se. Porque ela entendia, se ela era do Senhor, aquilo passou por ele. E ele teria um plano que ela ainda não estava enxergando. O meu Deus, que através do profeta pode mudar a história desse homem, dessa família. Amados, vocês carregam, nós carregamos algo que não é para ficar só para nós. O Senhor Jesus disse, se o sal não salgar, para que ele serve? Se a luz não brilhar, para que ela serve? Então, muitas vezes o Senhor nos coloca em ambientes porque que Ele quer que nós geremos sabor naquele lugar. O Senhor quer que você seja influente onde Ele te colocar, no meio da sociedade, no meio do teu trabalho. Seja influente, como Aquiles falou. Ela vem com a palavra de Deus em mente e no coração. Ela vem com isso impregnado, forte nela. Aqui. Ela ouviu dos pais dela muitas vezes, porque a palavra era oral, era falada, não tinha, como nós temos hoje, tantas versões, o papel, ou então no celular, nos aplicativos. Ela ouvia dos pais. O nosso Deus é poderoso, Ele faz milagres, Ele abriu o mar, olha o que Ele fez com o povo, Ele alimentou com maná, e ela foi municiada pela fé que os pais transmitiam, pela palavra de Deus. Então ela entra naquele ambiente, naquela casa, com a palavra de Deus impregnada, afirmada no coração e na mente dela. E ela se tornou portadora de esperança. Ela trouxe o sal, ela trouxe a luz, ela fez a diferença. E quando a palavra de Deus entra, o milagre vem logo atrás. Porque a palavra de Deus é poderosa. Então, que você use muito mais. Conheça, leia, porque se você não ler, não observar, não meditar, não tem como você lembrar. Mas cada vez que você se alimenta dessa palavra, que você mergulha, medita, fica pensando sobre ela, no momento oportuno Deus traz ela na sua mente para que você compartilhe, porque a palavra é poder. Ela foi tirada da sua família, como eu falei, da sua nação, e de tudo que podia lhe dar segurança. Mas assim como o porém de Naamã, porém leproso, apesar dessa menina ter sido tirada, porém, algo ela não permitiu que tirassem dela. A presença de Deus e a palavra de Deus estava nela. Continuou salgando, continuou iluminando, mesmo em situações adversas. Amados, o Senhor habita em nós. E como Ele mesmo falou no texto de Mateus, no Mateus 5, 13, 14, que eu falei isso quinta-feira também, vós sois. Ele não está dizendo vocês serão. Ele já está declarando no presente, vós sois o sal, vós sois a luz. Então, por que você não está cumprindo o propósito de ser sal e luz? Aprendamos com essa garota. As situações adversas nos alcançam.
Estamos nesse mundo caído. Estamos num mundo que nos alcança com tristeza, com preço alto, de coisas, de alimento, com dificuldades. Mas não permita que a palavra de Deus, que é verdade, seja sucumbida pelas mentiras do inimigo. O que você está permitindo que entre na sua mente? Nós somos, diz a palavra do Senhor, nós somos o sal e a luz. E essa palavra, amados, traz para nós responsabilidade. Você está entendendo que tudo isso que a gente está recebendo gera responsabilidade. Hoje, 21 de agosto de 2022, está lá escrito, porque o Senhor diz que na palavra dele, que tudo está escrito no livro dele. Então hoje, você está recebendo essa palavra. E a partir do momento que você recebe, você se torna responsável. O Senhor diz na palavra dele que ele só não vai levar em conta o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que a palavra do Senhor é esclarecida sobre a sua vida, você é responsável por ela. Então, à medida e após sair por aquele portão, você vai sair estigado, encorajado a brilhar, a salgar. Amém? Posso ouvir um amém? Porque é assim que o Senhor faz. Então, o primeiro ponto, saiba quem você é. Segundo ponto, é que essa menina, por saber quem ela era, ela sabia o que ela tinha. Ela, como eu disse, ela estava repleta da palavra na mente e no coração. E aí a gente aprende, a gente só pode dar o que temos. Como você vai compartilhar algo que você não tem? Então você precisa se municiar da palavra, do seu tempo com o Senhor, de meditar na palavra, de orar, de receber dele para você sair. Aquilo que a gente tem falado sempre, a gente se reúne aqui para adorar e nos espalhamos para servir. Quando você sair, você vai servir com mais ousadia. Porque eu tenho algo, eu recebi algo da parte do Senhor e eu quero sair daqui. E eu quero compartilhar na minha casa, com os meus familiares, com quem Deus colocar no meu caminho durante a semana, essa palavra. Então, nós só podemos compartilhar, só podemos dar o que temos. E o terceiro ponto, Deus tem propósito para você. Ela cumpriu o propósito naquele ambiente. E aí eu venho com a pergunta: você tem cumprido o propósito de salgar, de iluminar? Nas oportunidades que Deus já te deu, você tem feito isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela não estava onde ela queria. Com certeza. Mas naquele momento, ela estava onde Deus queria que ela estivesse. Então, muitas vezes, Deus nos leva a lugares que a gente nem gostaria de estar. Mas pergunte ao Senhor: Senhor, o Senhor tem propósitos para realizar neste lugar através da minha vida? Eu não estou gostando muito daqui, não. Mas se o Senhor tem propósitos na minha vida, que se cumpra. Entenda, se você permitir, entenda essa palavra, nós não somos donos de nós mesmos. E isso é se você permitir. É o Senhor quem nos comanda. Às vezes a gente tem falado, Ele é o meu Salvador. Mas a palavra do Senhor também diz que Ele é o nosso Senhor. Ele tem sido o teu Senhor ou você toma as tuas decisões de você próprio? Então ela não estava onde ela queria, mas ela entendeu que ela estava onde Deus queria que ela estivesse. Ela não permitiu que o coração
que o coração dela se amargurasse. Então, creia no agir de Deus e peça que os seus olhos sejam abertos. Senhor, o que eu não estou enxergando? E eu não estou dizendo que às vezes Deus não vai te tirar do lugar que você já está orando para Deus tirar, não é isso. Mas pergunte a Ele. Se o propósito findou, amém, cumpriu. Mas se não, não deixe o coração amargurar. Continua servindo com alegria. Creia no agir de Deus. Não deixe o ambiente mudar a sua história. Olha essa frase. Mas mude o ambiente com a sua história, com a sua vida. Essa menina permitiu que o ambiente que ela estava mudasse ela? Vou deixar para vocês de lição de casa, terminem de ler, porque você vai ver que o milagre aconteceu na vida de Naamã. Aconteceu, ele foi curado. Tem uma longa história. E você vai aprender com ela, e é maravilhoso isso. Leia. Queira aprender mais da palavra do Senhor, descobrir. Quando você for para a palavra de Deus, não vá sozinho, como a gente já tem falado aqui, como o Jimmy fala. Convide o Espírito Santo para sentar com você quando você abrir a palavra, para que Ele fale, revele o oculto. Então, essa menina não permitiu que o ambiente mudasse ela. Nem os princípios, nem os valores, nem a fé que ela carregava foi mudada. Pelo contrário, ela mudou aquele ambiente. Então, o quarto ponto é: não se cale. Não se cale. Como é que ela fala? Eu acredito lá, porque eu sou muito assim de imaginar. Eu fico imaginando, eu estou lá na cozinha com ela, com a senhora, ela lavando louça, e ela diz, quando Naamã aparecia, ela devia pensar, lá em Samaria tem um profeta, minha senhora, sua vida ia mudar, minha senhora, se seu marido fosse curado. Ela não se calou. Ela poderia ser reprimida até. Porque não era o Deus que Naamã cria, que a esposa dele cria. Mas essa menina não se calou. E aí eu começo a pensar, sabe por que a palavra daquela menina teve peso? Porque com certeza a vida dela era um testemunho vivo. Apesar dela ter sido levada cativa, ela não estava lá na casa de Naamã batendo os pratos, com ódio, com raiva. Ela teve peso no que ela falou, porque ela era uma menina que provavelmente cantava: queremos o teu nome engrandecer. Não, essa música eu acho não existia na época. Mas ela estava adorando ao Senhor com os cânticos que ela aprendeu, que ela cantava. E ela poderia estar amargurada, com ódio no coração, e ela não ia cumprir o propósito dela. O que Deus tinha para ela naquele ambiente. E ela teve peso no que ela disse, que a mulher pensou. E eu acredito, a palavra não fala quantas vezes ela falou para a esposa de Naamã. Com certeza não foi uma vez só. Ela devia falar, porque ela estava constantemente com essa mulher. Ela falava do Deus poderoso. Quem sabe ela não estava contando as histórias do Deus de Israel, que ela tinha aprendido na infância. Ela devia, olha minha senhora, o Deus de Israel, meu Deus, sabe que o povo passou na terra seca, o mar a senhora acredita que o mar se abriu? E o exército de Faraó morreu? Eu fico imaginando que ela contava, e a mulher ficou prestando atenção. E fora isso, ela cumpria os serviços com excelência. Ela era uma boa funcionária, mesmo sem vontade própria, porque ela era escrava. Mas ela cumpria, ela engrandecia o Deus que ela servia. Por isso a mulher ouvia o que ela tinha para dizer.
Amado, se a tua vida não for referência de uma pessoa de Deus, as pessoas não vão te dar ouvido. Mas se você é uma pessoa exemplo, um funcionário exemplar, um marido, uma esposa, uma filha, um filho que honra a Deus, a tua palavra tem peso. As pessoas estão nos observando. Você glorifica o Senhor quando as coisas não dão certo? Com as suas atitudes? Você brilha? Porque o que realmente vai contar não é o que a gente fala, mas é o nosso viver. Como a gente anda, como a gente vive. A lepra de Naamã não contaminou a menina. Mas a fé da menina contagiou Naamã, a esposa. Com certeza, os soldados que andavam com Naamã, que viram o milagre acontecer. Porque essa menina não se calou. Eu creio que ela continuava proclamando o Deus que ela acreditava insistentemente. A Bíblia não relata quanto tempo isso levou. Mas Naamã foi até Eliseu. Ah, foi. E o milagre aconteceu. Essa menina, ela era cativa fisicamente, mas totalmente livre na alma. Sabe, Paulo, Silas estavam presos, encarcerados, no calabouço. Nessas prisões de hoje, lugar úmido, frio, estavam presos no físico, mas na alma, no espírito, na mente, eles estavam adorando o Senhor. E outros, os presos, a palavra do Senhor diz que os presos escutavam. Sabe por que eles escutavam? Porque também eles eram testemunho no cárcere. Eles estavam lá por um propósito. Que Deus queria salvar o carcereiro e a família dele. As pessoas que estavam presas. Você entende? A gente precisa olhar para a palavra de Deus com mais verdade, porque às vezes a gente não vive como verdade. Porque se a gente olhar para essa palavra como verdade, as nossas atitudes vão mudar. Queridos, nós precisamos sair daqui do teórico e ir para o prático, decidido. Eu vou salgar, eu vou brilhar. A nossa responsabilidade como pastores é de ministrar a palavra. Depois, o que você vai fazer com ela é tua responsabilidade. Ande em obediência com tudo aquilo que Deus tem compartilhado conosco. E aí é lamentável, porque muitas vezes, muitas pessoas não estão presas fisicamente, mas estão completamente cativas na alma, na mente, levadas por circunstâncias. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou bem. Ah, Marta, quer dizer que você então é sempre pulando de alegria? Não. Claro que não. Eu choro, eu fico triste, eu me frustro. Fico bravo com Aquiles. Eu sou humana, mas eu tenho procurado em Deus, Senhor, me ajuda a olhar além do que eu estou vendo aqui, além do que os meus olhos estão vendo. E aí as pessoas nos dias bem complicados meus, que eu também tenho. Pastora, eu queria compartilhar, será que você pode me ouvir? Pode orar comigo? E eu disse, Senhor, e agora? Porque não sou eu, é Ele em mim, a esperança da glória. Mas eu tenho permitido que essa palavra alcance o meu coração e a minha vida. E eu tenho visto o Senhor agir. E tem que haver mudanças, assim como nós falamos quinta-feira.
tem que haver mudanças. Quando Paulo fala para Timóteo, as pessoas precisam ver o seu progresso. Amados, quantos anos, quanto tempo você tem recebido a palavra de Deus e não há progresso? Precisa haver progresso. Você mesmo tem que olhar para a sua vida e dizer, não é que eu fui diferente nesse momento? Já não sou mais eu que estou agindo na minha carne. Porque a palavra do Senhor diz que o homem espiritual discerne espiritualmente. O homem carnal vai agir na carne. Então, o que tem falado mais alto na tua vida? A carne ou o Espírito do Senhor? Porque a carne a gente tem que matar ela. E eu digo para mim mesmo, pare, calma. A tua luta não é contra carne e sangue. A palavra do Senhor em Efésios diz isso. Nós lutamos contra potestade, principados. A nossa luta não é com pessoas. Há um mundo espiritual revolto, querendo você na lona. Querendo que você desista da caminhada com Cristo. Sem Ele é impossível. A gente não subsiste. Então a gente precisa ter atitudes. A gente precisa não se calar. A nossa boca, apesar de nós, precisa proclamar a grandeza do Senhor. E cuidado, o inimigo tem usado mágoas para deixar as pessoas sufocadas, amarradas, presas emocionalmente. Nós fomos chamados, o Senhor diz para mim e para você já hoje, você é a luz. Juliana, você é luz, você é sal, então cumpra o propósito. O Senhor fala comigo, Marta, você é luz. Brilhe, brilhe. Que você possa brilhar. E o texto vai dizer que a gente tem que brilhar diante dos homens. Para que as pessoas vejam as boas obras, vejam as nossas atitudes. Precisamos andar desta forma. A palavra do Senhor está dentro de você, na sua mente, no seu espírito, no seu coração. Apesar de que hoje seja um dia marcante para você, para mim. Marcante no quesito assim, eu vou me posicionar em Deus. Eu vou cumprir, eu sei quem eu sou. Vamos relembrar? O primeiro ponto, eu sei quem eu sou, saiba quem você é. O segundo, você só pode dar o que você tem. Então leve sal e luz por onde você for. Está começando a complicar o cheiro. Já está chegando aqui embaixo o cheiro, mas concentra, já estou quase terminando. Saiba quem você é, você só pode dar o que você tem. Deus tem propósito para você, e é através de você, você entende isso? Deus tem propósito. O que chega até você, não finda-se em você. Pergunta para Ele por quê? Como? De que maneira? Deus tem propósito para você. Cumpra o seu chamado de fazer a diferença. O quarto ponto, não se cale. Declare bênção, mesmo para aquelas pessoas que às vezes a gente tem vontade de, Declare bênçãos. Essa menina estava lá, diante, cativa, levada como escrava, tirada da sua família, mas declarou bênção naquela casa. E eu vou relembrar a você aquilo que eu disse. Ela não foi contaminada pela lepra, mas ela encheu aquele lugar de fé, de encorajamento. Trouxe mudança, não se cale, seja luz, seja sal. E eu estou terminando e eu queria chamar o Mano, os meninos. E eu queria só terminar com um texto de Romanos 15, o verso 13. E declarar sobre a sua vida.
Eu vou ler na NVI, que diz que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que é transbordar? É aquilo que você não contém só para você. Jorra, transborda, alcança outros. Que o Deus da esperança os encha. Recebe isso nessa manhã. Na mensagem, a versão da mensagem diz que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha da energia vivificante do Espírito Santo e transborde. Que você nessa manhã, primeiro avalie você. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu tenho feito a diferença. Eu tenho caminhado na verdade que eu creio. Minhas atitudes refletem isso. Nos momentos difíceis que todos nós vivemos, eu tenho declarado bênçãos. Como tem sido a minha maneira de viver? Quando ninguém está me vendo? Ou quando todos estão me olhando? Vós sois a luz, o sal. O Senhor declara isso. Você que é mais jovem, os jovenzinhos que estão aqui, aprendam com essa menina. Às vezes Deus vai te levar para longe, para outros lugares. Assim como levou Samuelzinho, assim como está minha nora. Não vou falar mais nada. Mas eu creio no trabalho, na vida, naquilo que eu semeei na vida dos meus filhos. Que mesmo eles estando longe, eles vão brilhar, eles vão salgar. Pais, vocês que têm filhos pequenos, ainda é tempo. A todo tempo há tempo. Vocês que vão ser pais, né? Com a Bianca chegando, que ela possa olhar para vocês e ser encorajada. Cada uma aqui, com os pequenininhos. Não perca tempo de ministrar a palavra, de encorajá-los. Se ele olhar para você como um homem, uma mulher de fé, ele vai ser municiado de fé. Muitas e muitas vezes. Está aí o Mateus, que a Mari e a Gi não estão aqui, mas está aí o Mateus. Quantas e quantas vezes eu dizia para eles: mãe, meu tênis furou, vamos orar. A gente não tinha condição. Mãe, eu preciso, vamos orar. E um dia ele disse: tem sempre que orar. Porque vocês não compram, simplesmente faz como todos os pais compram o tênis, porque a gente não tem, a gente tem que orar para a oferta vir. Mas eles viveram junto conosco tantos milagres e continuamos vivendo de milagres. E a gente conta para eles: olha o que Deus fez. A gente não podia, mas Deus fez. Filhos, Deus usou pessoas, ensinando eles a honrar pessoas. Se você não honrar, seus filhos não vão aprender a honrar. Seus filhos estão vendo você honrar pessoas. Chame eles para se envolver nessas coisas. Eu falo para eles: hoje
fulano e fulano vão vir aqui em casa, desde pequenos. Vamos preparar. Vamos preparar. Quantas vezes os seus filhos já abriram a porta e viram vocês ajoelhados orando? Eles vão aprender vendo. Você já leu a Bíblia hoje? Claro que a gente tem que ensinar e cobrar, mas eles estão vendo vocês fazerem a devocional? Eles estão aprendendo com a vida de vocês. Vocês já estão sendo luz e sal lá dentro. O ponto 2, você só pode dar o que você tem. Há tempo, essa menina foi discipulada, ensinada muito bem pelos pais. Os pais não estavam lá para dizer, haja assim, faça assim, mas ela viu com certeza nos pais dela. Ela teve exemplo. Marta, Marta, fiz tudo errado. Há tempo. Há tempo de você restaurar. Há tempo de você pedir perdão. Quantas vezes você pediu perdão para os seus filhos? Vai tirar autoridade? Não tira, pelo contrário. Eles vão aprender a pedir perdão, vendo os pais pedirem perdão. Sempre que eles veem, porque aconteceu isso. Ame o coleguinha. Dói na gente, mas a gente tem que ministrar a palavra. Perdoe. Às vezes, filha, ele vem de um contexto tão difícil. Às vezes a gente não sabe o que o coleguinha estava vivendo. Isso no dia a dia, no ambiente de trabalho. A gente tem que continuar ministrando, mesmo eles adultos. Eu continuo falando na vida dos meus filhos. E eu aprendo com eles também. Os nossos filhos nos ensinam também. Se hoje ouvires a voz do Senhor, como diz lá em Hebreus, não endureçais o vosso coração. Mas receba essa palavra. E que você saia daqui nessa manhã desafiado a ser uma pessoa que brilha, que ilumina, que traz sabor. Sabe por quê? Porque o texto, Jesus vai falar que se você não salgar, você não serve para nada. Ele diz que, pior ainda, você vai servir para ser pisado pelos homens. É séria essa palavra. Salgar, brilhar. Há tempo, ainda é tempo, de começar a fazer direito daqui para frente. De colocar no seu coração, Deus me ajuda. A gente fraqueja, a gente é humano e a gente, escorreguei, mas a gente já se apruma, como diz o nordestino, se endireita e continua avançando. Vamos para a palavra do Senhor. Quando o salmista diz lá no Salmo 119, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que a palavra esteja assim impregnada, atuante na tua vida. Atuante na tua vida. Que a palavra atue no seu coração, no seu caminhar. Que nessa manhã o Senhor esteja desafiando. Vem caminhar comigo. Estou com você. Por mais que seja difícil, pesada a tua semana, desafiadora, saiba que eu estou com você. Eu estou com você todos os dias. Enquanto você dorme, eu estou olhando por você. Eu estou cuidando de você. Eu me importo com você. Então me convida para fazer parte. Amados, a partir do momento que você abrir teus olhos ao amanhecer, fala para Ele, Senhor, vai comigo. Vem comigo. Nesse primeiro dia da semana que a gente está começando agora, nesse domingo. Diz para Ele, Senhor, a semana está só começando, me ajuda.
Me ajuda a salgar, iluminar, a cumprir o propósito do Senhor. Me lembra, Senhor, reaviva em mim quem eu sou em Ti. Cumpre o Teu propósito nessa semana. Quem que o Senhor vai pôr na minha vida durante essa semana? Que eu esteja com os olhos abertos. Que eu esteja atento ao Teu sussurro, sensível. Que eu esteja atento ao outro. Porque às vezes a gente está tão envolvido com a gente, comigo, com o umbigo, comigo, com aquilo que me importa. E às vezes alguém do lado que Deus tem colocado para você ser bênção, você não está conseguindo enxergar. Fala para o Senhor, me ajuda a enxergar. Me ajuda a olhar com os Teus olhos. A andar diante daquilo que o Senhor tem. Ilumina os meus passos. Vamos para a palavra de Deus, recita ela. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. E luz para o meu caminho. O Senhor vai iluminando, para que eu possa enxergar, me desviar do mal. Amém? Você pode levantar? Eu queria que a gente cantasse essa canção, Sonda-me.